Olá, malta. Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje é sobre os bancos da 1300 GS. Vou testar o banco Low, que é este aqui, e vou testar o banco normal e vou dizer para vocês qual que eu mais gosto. Meu nome é Flávio Ernesto, eu comecei a andar de moto com 62 anos de idade. Então, cola comigo, vamos nessa. Então, malta, como eu ia dizendo para vocês, nós vamos testar os bancos, tá? Esse aqui é o que eu tenho andado direto, esse aqui é o Low, é o que eu tenho andado direto nesses dias. De modo que vocês cliquem aqui no card, vocês vão ver o vídeo da avaliação do câmbio automático dessa moto e eu vou estar andando no banco Low. E em relação ao banco Low, eu quero dizer a vocês o seguinte, dá muita segurança, extremamente bom de andar. Eu quero ver em relação ao conforto, porque ele me parece um pouquinho mais duro que o outro. Então agora, vamos trocar de banco. Primeira coisa que eu vou fazer é montar para dar uma sentida na diferença de altura, ok? E aí a partir daí, vamos ver como é que fica a minha altura. Olha, eu tenho 1,78 m, tá? Com esse banco, eu não consigo encostar o pé inteiramente no chão, mas ficou muito próximo. Então o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou dar uma interrompida, vou montar essa câmera no capacete, nós vamos sair para dar uma volta para ver como é que é ele na prática, tá? E aí a gente vai conversando. Já montei aqui na moto, vamos ver se está gravando, tá gravando. A ideia é o seguinte, vamos sair aqui. Bom, estamos aqui com o banco normal, tá? Vamos ver. Andando não dá muita diferença para nada, a não ser no conforto. Eu percebi que o meu joelho também está um pouquinho menos dobrado, o que me parece positivo. A espuma é dura, mas o Low já é extremamente confortável. Extremamente confortável. Vou passar agora ali no autódromo para a gente fazer umas manobrinhas a baixa velocidade e também dar uma parada. Simular umas frenagens de emergência em que me obriga a parar, porque quando isso acontece você tem que botar o pé no chão e aí nós vamos ver em relação a isso como é que ele é. Aqui uma freadinha rápida aqui. Ele é bem mais alto para você parar. Eu fico assim, tá? Fico com o pé meio que na metade. Em relação ao Low, esse aqui inegavelmente dá um pouquinho mais de, digamos, de sensação de insegurança. Vamos fazer mais uma, vamos lá. Mas nada assim que aqui eu consigo inclusive andar para trás. Não é aquela altura em que inviabilize de andar para trás nem nada. Em termos de conforto, como eu havia dito, ele dá mais conforto, isso é inegável. Eu tinha que ver em outros lugares com mais inclinação, com alguma inclinação a mais e ver nessas situações se eu tenho dificuldade. Vamos fazer uma parada aqui, ó. Por exemplo, botando um pé só, absolutamente tranquilo.
um pé só eu consigo botar ele inteiro. Consigo botar ele inteiro no chão. Inteiro no chão. Agora, se eu botar os dois, é que fica... dá uma sensação um pouquinho diferenciada. O cara do caminhão tá curioso aí, que tá me vendo andar pra lá e pra cá, sem fazer nada. Isso aqui é o estacionamento do autódromo do Estoril. Essa parte aqui é o estacionamento mesmo, que eles abrem em dia de corrida. E aqui é onde se faz as inspeções anuais dos carros. Se agenda pela internet, é rapidinho, 30 euros, está feito. E aqui em si é o autódromo. Bom, vamos fazer mais uma vezinha. Não vejo, pelo menos para mim, com 1,78 m, não fica muito difícil não. Mas vamos agora andar em condições normais na estrada e na cidade. Por exemplo, aqui há uma inclinaçãozinha. A estrada dá uma inclinada. Espero não tombar a moto. Vai ser um bom teste aqui, ó. Porque aqui tem uma inclinaçãozinha um pouquinho maior. Mas não precisei parar. Bom, autoestrada. Nitidamente eu sinto que eu estou um pouco mais alto, tá? Montado na moto. Dá aquela sensação assim, gostosa, né? Parece que você é um cavaleiro medieval, montado num cavalo de aço, pronto para dominar o mundo. Mas, afora o exagero, o fato é que você fica pouca coisa mais alto. Mas, teoricamente, quer dizer, na prática também, você estando um pouco mais alto, você suspende um pouquinho o centro de gravidade, o que em tese daria alguma estabilidade, um pouquinho mais de estabilidade. Se dá, eu não estou sentindo, tá? Eu não estou sentindo nada de diferente em relação ao banco low em termos de estabilidade. No conforto, como eu disse, para o meu joelho está melhor. Ele está um pouquinho menos flexionado. Basicamente, qual é a diferença para mim do banco normal e o banco baixo? O banco normal ele é um pouco mais confortável que o banco baixo. Agora, em termos de segurança, de me sentir seguro, eu andei meio volúvel. Eu já andei nela num e no outro, mas
Eu estava optando pelo banco normal, só que de vez em quando chega num terreno mais inclinado, para você botar a moto em pé, com o banco normal é mais difícil do que com banco baixo. Carregando pendura, eu tenho carregado, a senhora cheguei tarde, o banco baixo também dá mais segurança para o pendura. Então eu estou tendendo a optar pelo banco baixo. A diferença é muito pequena. Eu quero dizer a vocês também o seguinte, essa moto ela tem o ajuste automático de altura. Então ela nessa posição ela já está 3 centímetros mais baixa, porque ela está na posição arriada, tá? Depois ela sobe quando eu tiver a mais de 50 km por hora, mas aí é indiferente. Então ela já está mais baixa, eu tenho 1,78 m e no banco normal é isso que vocês estão vendo aqui, tá? É a altura que eu estou do chão. Vou botar de volta o banco baixo, só um minutinho. E vou mostrar como é que fica de novo a minha posição no banco baixo. Vocês já viram, agora mesmo vocês já viram o alto. Vamos ver. Ó, com o banco baixo, 1,78 m e com ajuste de altura. Quer dizer, a diferença para o banco baixo, entre o baixo e o alto, vocês estão vendo que não é grande. E eu estou tendendo a optar pelo banco baixo. Acabou de passar um coleguinha aqui. Então, gente, olha, muito obrigado por terem estado comigo até agora. Eu espero que isso ajude vocês de alguma forma a optar. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês acham que é melhor o banco baixo ou o banco alto. Se vocês já experimentaram um ou outro, o que vocês acham do conforto. Se não quiserem dizer nada, já sabe. Deixa um emoji do que vocês quiserem. Um foguetinho, um cocô, um bolo, um coelhinho, qualquer coisa. Tá legal? Então até a próxima. Muito obrigado.